Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento, a mais uma aula da disciplina de Hidrologia do curso de Engenharia Hídrica da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Então meu nome é José Roberto e estou como professor da disciplina. Conforme combinamos, vamos tentar fazer uma aula mais objetiva, mais direta, para que não possa ficar tão longo o vídeo e que possa ficar clara, as informações a serem repassadas e a gente, nos momentos síncronos, poder tirar e sanar as dúvidas. Adicionalmente, tentarei sempre deixar disponível um material, adicional referente ao tema trabalhado na aula pertinente. Hoje iremos falar um pouco sobre os componentes da bacia hidrográfica, na qual nas aulas anteriores a gente conseguiu dar uma definição, um conceito de bacia hidrográfica e da importância dela como uma unidade de planejamento. Então, a gente falou sobre a questão espacial, na qual estamos inseridos dentro de uma bacia hidrográfica e existe toda essa interação nessa unidade de planejamento. Falamos um pouco da questão de escala, então a gente tem as microbacias, as macrobacias, vai depender aí da escala de trabalho que se deseja, e ficou enfatizado nas aulas anteriores a questão da importância de entender, ou compreender como realizar essa delimitação da bacia hidrográfica. Então, a delimitação na qual a gente precisa definir um ponto de partida, e o ponto de partida é o exutório, que pode ser um rio principal, que pode ser o mar, que pode ser um açude, que pode ser uma barragem de grande porte, enfim. Eu tenho que selecionar ou definir esse local, que seria o final daquele riacho que eu quero estudar, mas ao mesmo tempo o início da minha área ou da minha bacia. Então eu vou conectando a partir desse exutório, eu vou conectando os pontos mais altos da minha bacia, que seriam os divisores de água, que a gente já explicou um pouquinho, e que é os pontos mais elevados no caso, e eu vou me guiando pela curva de nível, Então eu vou me guiando pela curva de nível, fazendo esse contorno, até que eu possa circundar toda uma área que vai estar presente aí cursos de água, que vai estar presente nascentes e tributários e afluentes e corpos hídricos superficiais. Então essa minha bacia nada mais é do que minha área de interesse, Minha área de interesse de estudo, de investigação, de planejamento, na qual eu quero fazer, elaborar projetos relacionados à área social, à área ambiental. Eu quero ampliar a rede de esgoto, eu quero revitalizar rios, eu quero fazer a expansão imobiliária, enfim. Todas as ações, eu quero implementar uma nova indústria, todas as ações no espaço geográfico está inserido em alguma bacia. Está inserido em alguma bacia e vai trazer um impacto, seja um impacto negativo, por conta do despejo de resíduos, de uma forma geral, ou a geração, na verdade, de resíduos, ou a necessidade de desmatamento para a implementação do empreendimento, ou a própria emissão de gases, poluentes da atmosfera, e muitas vezes acima do permitido,
Porém, eu também posso ter os impactos negativos, né, dessa industrialização. Na verdade, eu tenho os impactos também negativos e eu tenho que fazer esse balanço, né? Então, seria a própria geração de emprego, geração de renda, né, oportunidades. E aí o grande desafio é que a gente possa conseguir equilibrar, né, essa exploração territorial, esse uso e ocupação, para que a gente consiga realmente fazer com que a geração atual, né, tenha uma qualidade de vida e que que a geração futura também possa usufruir dos recursos naturais presentes, né? E aí, nesse esquemazinho no desenho, aqui embaixo, a gente pode verificar o quê? Que eu tenho um mar aqui embaixo, seria o meu exutório. Então, se eu tomar por base aqui, o meu ponto de referência com o exutório, eu tenho uma bacia hidrográfica, né, de maior porte, né, delimitada, como pode ser visto, na qual essa bacia hidrográfica ela tem duas, né, ou duas subbacias, né? Então, eu tenho minha bacia aí com rio X e rio Y, né, que seria minha bacia principal. E eu também teria, dependendo da escala, se eu quiser, eu tenho uma subbacia, né? Então, se eu pego aqui e coloco, né, meu ponto de referência ou meu exutório aqui, então eu tenho uma microbacia, que seria essa microbacia do rio Y aqui, composta por um rio principal e também os seus afluentes ou suas nascentes, né? Então, esse rio ele pode ser perene, quando ele não seca, ele está correndo o ano todo, ou pode ser intermitente, né, quando ele aparece durante o período chuvoso, e quando cessa o período chuvoso, eu ainda tenho um período que tem o escoamento superficial visível, e depois esse escoamento ele cessa, mas eu ainda tenho um escoamento subterrâneo, né? Ou um riacho efêmero, que ocorre apenas quando tem a chuva e após passar a chuva também não se tem mais esse fluxo aí, ou esse escoamento superficial, certo? Então, quando eu analiso a bacia hidrográfica, só relembrando, ela vai ser composta por, né, superfícies, né, e vertentes constituída pela superfície do solo, né, a princípio, e é o foco, é minha rede de drenagem, que é formada aí pelo rio, um rio principal e seus atributos, seus afluentes ou confluentes, até chegar num único leito aí, que seria justamente a saída, né, o final desse rio, que seria o exutório, né? E o exutório seria meu ponto inicial de estudos, né, ou meu ponto inicial para fazer essa delimitação da bacia hidrográfica, certo? Então, quando eu falo em componentes da bacia, eu tenho que compreender, né, que lá está os componentes naturais, né, que é na verdade a precipitação, a evaporação, né, a transpiração. Então, a partir dessa precipitação, eu começo a ter outros processos, outros componentes, que é a geração do escoamento superficial, que vai, de certa forma, aparecer, né? Fazer com que ocorra aí a geração de um rio, dos seus afluentes. Então, eu vou ter um rio principal, eu vou ter a foz, eu vou ter seus afluentes aí. Então, eu posso ver que minha bacia hidrográfica está delimitada, né, pelas áreas mais altas da bacia, na qual o que chove aqui corre para essa unidade, né, geográfica de planejamento, e ela vai me gerar, né, um corpo hídrico, um rio principal, e vai ter seus afluentes. Aqui a gente tem, né, a bacia, né, as principais bacias ou os principais rios que correm o Brasil, né?
Lembrando que o Rio São Francisco é o principal rio da região Nordeste. Aqui nesse mapa até não está completo, está faltando o rio Parnaíba aqui, que corre no estado do Piauí. É um rio também bastante importante, né, para a região. E aí, aqui a gente vê, né, a complexidade, né, da rede, né, de drenagem, por exemplo, da bacia aqui amazônica, né? Então a gente vê os maiores rios, é o maior rio, né, do Brasil, e aí a gente vê como é os atributos, né, desse rio. Então são rios também importantes para as regiões específicas lá. E a gente aí, acho que até numa outra aula perguntaram, né, se tinha algum rio importante que cruzava o Brasil, que vinha de outro país. Então aqui, assim, todos são nascentes, né? No Brasil é onde a gente tem o Amazonas, ele encorpa, né? Onde ele realmente se forma, né? E ganha corpo, onde a maior parte, né, desse rio está no Brasil. Mas se realmente a gente for analisar o início, né, algumas nascentes, então a gente tem sim, então as nascentes no Equador, na Colômbia, né, no Peru principalmente, aqui a nascente, né, as nascentes principais do rio Amazonas, né? Então podemos dizer, né, só dando mais informações, aquela pergunta que foi feita durante uma aula, ele é onde ele realmente incorpora no Brasil, né, onde tem uma maior rede de drenagem, vamos dizer assim, mas a bacia realmente é uma bacia internacional, né? Então ela pega vários países e aí você realmente vê por essa rede de drenagem que tem uma contribuição interessante, né, de outros países e com a nascente também principal dele lá no Peru, né? Então aí a gente pode classificar, né, os cursos d'água como perene, intermitente e efêmero, né? Então é de grande importância quando a gente vai fazer um estudo de bacia hidrográfica, a gente ter esse conhecimento, né, desse sistema de drenagem, ou seja, o tipo de curso de água que está drenando a região, né, para que a gente possa fazer o planejamento, né, da melhor forma de uso e classificar, né, os cursos de água e tomar como base a constância do escoamento, né, com que a gente pode aí definir, né, como falei já, o perene, o intermitente e o efêmero, na qual o perene, o problema já é perenizado, o rio ele corre sempre, eu sempre vou ter uma vazão, né, naquele local. Lógico, no período chuvoso a gente vai ter maiores vazões, período mais seco, num período sem ser chuvoso a gente vai ter uma redução dessa vazão, mas eu sempre vou ter vazão, né? No intermitente nem sempre eu vou ter a vazão visível, né, ou a vazão superficial, principalmente no período seco e na região nordeste, então é bem característico, são rios característicos da região nordeste, né, os rios perenes e os efêmeros que se formam apenas num ato do evento chuvoso, e ao cessar esse evento chuvoso a gente também não tem mais escoamento, né, nesses locais. Então aí são, como exemplo, rios de grande porte, que a gente pode classificar como rios perenes, né, até pelo volume. Então aí tem o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, o Tocantins e o Rio Paraná, sendo um dos quatro, vamos dizer, rios de grande importância, né, econômica, né, social, cultural, né, ambiental no Brasil. E aí a gente também tem que aprender a identificar essa questão das partes, né, da rede de drenagem. Então, como eu falei, para eu poder delimitar uma bacia, eu tenho que escolher a minha foz, né, onde é lá que vai iniciar
a minha delimitação. E a gente tem 3 tipos de foz. A gente tem a foz, né, tipo estuário, ou seja, é um canal único, né? Então aí tem um exemplo, a imagem, né? Eu chego, o rio deságua no mar, e aí ele chega em um único canal, é um rio principal e ele deságua. Então esse é a foz tipo estuário, né? Quando eu tenho múltiplos canais, eu digo que a minha foz é tipo delta, né? Tem a imagem aqui de lado. Então eu tenho uma chegada, né? Como se fosse uma ramificação. Eu não tenho uma concentração de um só canal. E eu posso também ter minha foz tipo mista, né? Onde eu tenho um canal principal ou rios principais chegando, né, no deságue, né, no oceano, e eu tenho, né, alguns canais de menor porte também chegando. Aqui a gente tem, né, alguns rios, né, mostrando como é essa questão da foz dele. Alguns, como eu falei, ele pode correr até o mar, né, ou seja, a foz é no mar ou em outro rio de maior porte, né. Aqui mais um exemplo, né, algumas fotos, né, mostrando, né, foz tipo delta, né, com várias ramificações, né, chegando no local, e foz tipo estuário, ou seja, você vê uma concentração, um rio só chegando no mar, né? Então aí a gente pode fazer a pergunta a vocês, qual tipo de foz que a gente tem aí nessa situação, né? Ia deixar vocês pensando, iria perguntar, tá, alguém já respondeu aí, então vamos tirar a dúvida, né? Aqui é uma foz tipo o que? Tipo delta, né? Então a gente tem, né, canais, né, chegando aqui principais, mas a gente tem vários canais, né? Se vocês observar, essa mesma foto aqui, né, no Pará, né? Então na ilha de Marajó, lá perto de Belém, e aí eu tenho aqui um destaque maior para a ilha de Marajó, né, lá em Belém. Então eu tenho concentrações, tenho um rio concentrado, mas eu tenho vários canais. Então esse tipo de foz aí é uma foz, né, tipo delta, né? E aí, como característica física, né, de uma bacia, ou para eu caracterizar a bacia, tem alguns elementos que eu tenho que analisar, né? E a partir dessa análise, a partir desse levantamento de informações, eu consigo fazer essa caracterização da minha bacia hidrográfica, que é o objetivo final para que eu possa ter subsídios, né, para a tomada de decisões, né? Então, para que possa estar dentro da pauta, né, dos governantes, do plano de governo, é necessário ter informação. Sem informação, eu não consigo ter parâmetro, né, para auxiliar nessa tomada de decisão. Então, como a aula passada falou da delimitação, é o ponto inicial, né? Delimitar a área de drenagem da bacia, ou área de contribuição, ou área da bacia. Então, é o ponto inicial. Defini meu exutório, marquei a partir dali, né, a partir de dados, né, eu falei, de curvas de nível, que pode ser extraídas de imagem de satélite, de cartas de levantamento, né, do Exército, né, disponíveis no site, imagem de satélite tipo SRTM, na qual é possível extrair o modelo digital do terreno, ou o MDT, como se fala, ou o MDE, que é o modelo de elevação do terreno. Então,
essas imagens elas conseguem fazer o contorno, né, do riacho, da superfície do solo. E aí eu consigo ter essas diferentes cotas. E a partir daí eu consigo identificar os divisores de água e poder fazer essa delimitação da bacia e ter minha área, né? Se eu tenho um ponto, eu vou fazendo contorno, no final eu vou ter uma área específica. A partir dessa delimitação, então eu vou me preocupar agora em identificar meu rio principal. Qual é meu rio principal? É o rio Ipojuca, é o rio Capibaribe, é o rio Pajeú, né? É o rio São Francisco, né? Então, eu vou identificar meu rio principal e ver qual o comprimento desse rio, né? E aí, vai ser o comprimento retilíneo? Não. Eu tenho que considerar toda a parte de curvas, né, que o rio faz. É o comprimento total desse rio. E aí, professor, como é que eu vou identificar o comprimento total desse rio? Né? Hoje a gente tem ferramentas computacionais que podem auxiliar. Ou se for na mão, eu vou ter que ver a escala, né, da carta topográfica que eu estou utilizando, né? E a partir daí eu posso, né, ir mensurando, né, através, como eu disse, de um equipamento ou de um planímetro, né, do uso de um planímetro digital para que eu possa ir vendo, ou utilizando uma trena, né, utilizando equipamentos manuais mesmo. Então, se eu pego, né, um mapa, se eu pegar um mapa, aí eu tenho que olhar a escala. A escala vai estar lá, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil, 1 para 100 mil. O que quer dizer essa escala? Eu quero dizer que cada, né, unidade de medida que eu tirar num desenho representa aquela unidade de medida que está lá no mapa, significa aquela unidade na real, né? Se eu pegar um exemplo, um mapa que tem a escala de 1 para 100 mil e eu medir no mapa 1 centímetro, quer dizer que no campo real eu tenho uma medida de 100 mil centímetros, né? Ou seja, se eu medir 1 metro, eu vou ter 100 mil metros, né, de comprimento naquele rio. Então, se na carta topográfica eu for tirar o comprimento do rio e aquele rio tiver, né, 1 metro no desenho, então eu vou ter 100 mil metros na realidade, né? Então é importante a gente eu vou tentar mandar para vocês um materialzinho de escala, né? Já que vocês estão pagando topografia, para que vocês possam compreender um pouquinho melhor essa questão de escala. E aí eu oriento que vocês também procurem, né, material adicional para entender um pouquinho dessa escala. Quando chegar em topografia, vocês até vão estar um pouquinho mais na frente. Porém é importante, né, porque a gente usa também muita escala na questão da hidrologia, né? Então, quem teve já acesso lá ao site do Exército e viu que é possível, né, baixar algumas informações. Então, quem não entrou, tente dar uma entradinha também, tente fazer o cadastro, porque se precisar baixar, a gente vai lá e baixa alguma informação, baixa uma planta topográfica e aí nessa planta topográfica tem várias informações, né? Várias informações numa escala mais macro, está dizendo 1 para 100 mil. Então, cada quadrantezinho lá, que se tiver na escala de 1 para 100 mil, você vai medir, por exemplo, uma régua com um quadradinho daquele e vai conseguir saber qual é a área daquele quadradinho. Uma das formas de saber a área de uma bacia hidrográfica, quando ela está
bem definida, pegando os quadradinhos, é dessa forma, né? Quando você não está usando nenhum software específico. Quando não, quando você tem a oportunidade de usar um software, você tem essa informação com muito mais velocidade. Quando não, você tem que usar algumas técnicas manuais para poder extrair essa informação, né? Tem essa questão do planímetro digital, né? Que é como se fosse um compasso, um grafite, e aí você vai fazendo o contorno da bacia, e no final ele tem um aparelhozinho que vai marcando, né, a área, e aí vai ter uma unidade de medida. A mesma coisa você pode fazer com o comprimento do rio, né? Então eu vou riscando em cima do traçado do rio, do começo até o final, e aí eu vou ter essa medição. E a gente pode fazer essa analogia. Se a planta disponível lá que a gente está usando é 1 para 100.000 de escala, e eu faço a medida de 1 metro na planta, né? Aí eu tenho 100.000 metros na realidade, que corresponde aí a 100 quilômetros, né, de comprimento total do rio, né? Então, após eu seguir esse passo a passo, delimitei a área da bacia, identifiquei meu rio principal, né, vi qual o comprimento do rio, eu vou analisar a forma da bacia, e aí a gente vai ver direitinho, né, na aula seguinte, como calcular, né, um coeficiente de compacidade, como calcular o fator de forma e para que serve isso, o que é isso, qual é o tipo de informação que esses parâmetros me dão, né? Então, como o próprio nome já está em fator de forma, o que é isso? Qual é a forma da bacia? Ela é mais alongada? Ela é uma bacia mais larga, mais arredondada? Enfim, se eu tiver uma bacia e o coeficiente de compacidade tem a ver com a rede de drenagem, né? Um pouco já como está distribuído. E aí eu tenho já embaixo complementando o sistema de drenagem, a hierarquia fluvial, né? Qual é a ordem do meu rio, né? Essa densidade, né, da rede de drenagem. Eu tenho muita rede de drenagem, muitas contribuições, não tenho. Qual o meu tempo de concentração, né? Quando chove num ponto mais alto lá da bacia, quanto tempo, né, eu vou ter uma resposta de escoamento superficial no meu exutório. Aí você tem as características de relevo da bacia, né? A declividade média da bacia. Aí a gente gera uma parte gráfica que seria uma curva hipermétrica ou uma curva, né, de declividade, vamos dizer assim. E aí tem informações de perfis longitudinal do curso da água, características geológicas da bacia, características agroclimáticas da bacia, na qual eu vou poder identificar se essa bacia apresenta déficits hídricos, né, ao longo do tempo, né, para poder fazer um balanço. Então, a gente primeiro vai aprender a fazer uma caracterização da bacia. Então, vamos na sequência, né? A gente falou sobre um pouquinho de conceitos básicos, né, de bacia, importância, como delimitar. Estamos falando das características, os componentes da bacia, e muitos desses componentes necessita de um cálculozinho básico, e aí a gente vai aprender na próxima aula como calcular, né, esses parâmetros, como conseguir identificar esses parâmetros. Caracterizei minha bacia. Qual o próximo passo depois que eu caracterizei minha bacia? Aí eu tenho que compreender, né, o processo de interação. Então a gente vai estudar sobre o ciclo hidrológico, o ciclo da água dentro dessa unidade de planejamento, e posteriormente vai fazer um balanço, né, um balanço hídrico, né, para ver se tem déficit ou não, se a minha bacia hidrográfica ela sofre por déficit hídrico, né, ou se ela tem excedente. Então a gente faz esse balanço,
né, com base nas entradas e saídas de água dentro do sistema ou dentro da unidade de planejamento, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver passo a passo essa parte da caracterização física, né, da bacia, e posteriormente vamos à parte de ciclo hidrológico e balanço hídrico. Então a gente fica por aqui nessa aula, né? Tentar fazer uma aula aí no máximo de 30 minutos para não ficar tão longa, né? Que a gente possa também aproveitar e tirar as dúvidas e utilizando materiais complementares. E nas aulas síncronas a gente consegue talvez fazer uma aula mais longa e sanando todas as dúvidas que surgirem aí durante o curso, né? Eu falei, é só uma forma de plantar a semente, né? E para que a gente possa realmente usufruir, né, do conhecimento, é necessário que a gente faça o exercício constante de irrigar, né, essa semente, para que ela possa florescer, para que ela possa dar frutos positivos e que a gente possa aí, de certa forma, absorver da melhor forma possível o conhecimento. Tá? Estou disponível, né, para tirar as dúvidas na próxima aula referente a essa aula que foi dada hoje.